Qual foi o final da história A Cigarra e as Formigas? Você se lembra, né? Como terminou a cigarra, né, ao desfecho da história? E as formigas, como que ficaram? Qual foi o final? E aí, queridíssimos, tudo bem? Hoje nós temos, né, nessa nova etapa, 3 aulas. Língua portuguesa, né, os componentes curriculares, língua portuguesa, história e ensino religioso. E vamos lá! Em língua portuguesa, nós continuamos trabalhando uma história muito legal, muito conhecida, que é uma fábula, o gênero textual fábula, e que nós estamos interpretando e relacionando com alguns assuntos extremamente importantes em língua portuguesa. E hoje não seria diferente. Hoje você deve reler essa história, muito legal, mesmo que você já leu tantas vezes, mas releia, vai lá, dá uma lida, né, atenciosa e tal, e volte para fazer a atividade. A atividade de hoje é simples e muito legal. Nós sabemos, né, você sabe que ao final da história teve ali um diálogo, né, da cigarra, e existem várias versões para isso, da cigarra conversando com a formiga e tal. Mas quem disse que precisa terminar assim? Qual é o desfecho que poderá dar essa história? Bem, é algo que você vai criar hoje, né? O que a cigarra vai fazer ao final, né, com a fala da formiga? Ou o que a formiga vai dizer? Vai realmente, na história está dizendo que as formigas dispensaram, né, a cigarra. Mas assim, hoje você vai criar o final para essa história. Você poderá definir um final que seja amistoso, que seja de interação, que possa compartilhar alguma coisa de uma com a outra. E eu me lembro aqui de algumas situações bem inusitadas, né? A gente geralmente faz isso, né, com algumas fábulas nas aulas, e eu me lembro que uma vez um aluno criou assim uma coisa, uma ideia, teve uma ideia extraordinária. Ele disse que no final dessa história, a cigarra finalmente procurou a formiga e disse que tinha sido muito bom, enquanto ela trabalhava, ouvir a cigarra cantando. Então ela disse: olha, cigarra, eu quero contratar os seus serviços, né, e vou pagar com alimento. E aí eles trocavam os serviços, né? Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra cantava. E as duas estavam trabalhando, tanto a formiga carregando alimento e a cigarra que estava cantando. São criativas formas de estabelecer ou de criar o desfecho para essa história. E hoje é a sua vez. Coloque aí o seu final na história. E não se esqueça de criar também a moral da história. Em história, não tem muito o que explicar, né? É um texto muito curto, um texto simples, que nós apresentamos no dia 10/5, na semana passada, há uma semana atrás. E esse texto está falando, tem algumas imagens, né? Acho que 2 imagens de mapas, e esse texto e a imagem estão apresentando a história sobre a colonização do mundo de um modo geral, né? Como que o homem migrou para as diversas regiões do planeta. E você deve responder as questões que tem aqui na apostila. As religiões e a prática do bem. Isto é o que nós estamos apresentando em um texto de Borges.
O texto está apresentando o contexto de que as religiões, né, espalhadas, as milhares de religiões espalhadas pelo mundo inteiro, todas elas têm a sua intenção, a sua prática do bem, de benefício às pessoas, de contribuir com a sociedade. E na apostila estamos perguntando se você concorda com isso, né? Se todas as religiões, todas, né? É a pergunta que está sendo feita ali. Você pode dizer o que você acha, se você concorda que as religiões geralmente estão ligadas, né, a essas questões de ajuda comunitária ou não, ok? Dê ali a sua explicação e é apenas isto em ensino religioso. Tudo de bom para você, que Deus abençoe você e a sua família. Falou! Bye!